Olá, almas abençoadas! Estou aqui hoje, novamente, trazendo mensagens para vocês, agora por elementos, começando pelo elemento água, terra, fogo e ar. Lembrem-se que são mensagens coletivas, não vão ressoar com todos, pegue só o que estiver adequado aí ao momento de vida de vocês. Mensagens referentes aos dias 13 a 20 de maio. Vou utilizar aqui o oráculo da lua e o tarô do cigano, ok? Vamos lá. Começando então pelo elemento água. Três mensagens aqui. Elemento água. Eu abro aqui tirando apenas uma carta do oráculo da lua para trazer o momento de vocês aí, de 13 a 20. Qual o momento dos signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes? Por favor. Câncer, Escorpião e Peixes, qual o momento? Então, cartinha aqui, confiança é a chave para o sucesso. Lua nova em Leão. Nossa, gente, lua nova, lua de plantio, né? E Leão é o próprio signo do fogo, do empoderamento, da confiança, da autoconfiança. Então, é uma carta que fala muito aí sobre colocar em ação, né? Tudo aquilo que vocês... O leão, quando ele quer pegar uma presa, ele fica ali estudando e ele coloca toda a sua força, toda a sua potência para alcançar o seu objetivo. Então, este é o momento de vocês nessa semana de 13 a 20, né, de quarta-feira à próxima semana ali. Muito bem, vamos lá. Quais são as três mensagens para os signos do elemento água, Câncer, Escorpião e Peixes? Quais são as três mensagens para este momento de vida? Primeira mensagem. Segunda mensagem. Terceira mensagem e fundo do deck, o equilíbrio. A carta da casa no baralho cigano. Muito bem, então vamos entender aqui. Muito bem, então, primeira mensagem, o sol, as transformações. De 13 a 20 dias abençoados aí para crescimento, progresso, para grandes transformações, para começar a colheita de coisas que vocês vêm movimentando já há um tempo. Sabe quando a gente vem fazendo movimentos, parece que nunca consegue chegar no momento da colheita? Estes dias são dias muito fortes para isso, né? Para fazer esses movimentos, para fazer essa colheita. O sol é uma carta que fala de abertura, de portas realmente escancaradas, né? De possibilidades, de luz, de coisas que vêm para realizar. E a colheita ali é uma colheita farta, então vocês realmente, nos dias de aproveitar para iluminar, para trazer, para resolver. Em alguns casos aqui é uma clareza, é um momento de clareza para fazer cortes referente a algumas questões que atrapalham aí de alguma forma a colheita de vocês. A segunda mensagem, novidades e falsidades, ela dá uma sequência à primeira, porque ela fala de novidades, de questões que vêm aí, de novas chances, oportunidades, porém ela traz junto a carta das falsidades, falando sobre vocês precisando, né, necessitando
tentando realmente buscar outras formas, outras chances para vencerem a inveja, o olho gordo, né? Cuidado aí com as pessoas que vocês contam os projetos de vocês. Cuidado para quem vocês falam sobre aquilo que vocês vêm plantando, certo? Porque aqui tá falando sobre inveja disfarçada, sobre inveja de pessoas próximas ou de pessoas que fingem estar felizes por vocês, certo? E a última mensagem aqui, falando sobre as pedras e os caminhos. Essas duas cartas falam muito sobre caminhos livres, mas também ela fala sobre a necessidade de buscar a justiça em alguns casos, para que esses caminhos se liberem, para que vocês escolham aquilo que é de direito de vocês e que não chegou ainda, talvez porque alguém aí atrapalhou de alguma forma, tá? Então, observem bastante, olhem, percebam quem está com vocês nessa caminhada, façam um movimento de buscar a justiça, tanto a justiça divina como a justiça dos homens, para buscar aquilo que é de direito de vocês, certo? É uma semana para ter coragem, força, perseverança, autoconfiança aqui para fazer esses movimentos de grande mudança, de abertura de novos ciclos. Certo, meus queridos? Fiquem bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo momento. Agora, então, fazendo a leitura aqui, trazendo as 3 mensagens para o elemento terra. Muito bem, vamos lá. Elemento terra. Qual a mensagem do momento de vida, dias 13 a 20 de maio, para os signos do elemento terra, Virgem, Capricórnio e Touro? Olha, muito bem. Você é bom o suficiente. Essa carta é maravilhosa. Lua cheia em Virgem. Muito bem. Essa carta traz grandes mensagens importantes, porque ela fala exatamente sobre aquilo que já temos. A lua cheia é a lua da colheita, é a lua é a lua ali preenchida, completa, iluminada, linda. E em Virgem fala sobre organização, disciplina, sobre estar, ter estrutura. Então é uma carta que fala de trazer esse potencial, isso que vocês já possuem em vocês nesses dias aí, de 13 a 20 em especial, né? Mas temos que sempre valorizar o que já temos, o que temos, o aprendizado que temos. E essa carta vem falando de enxergarmos isso, entendermos que somos muito bons no que fazemos, o que vocês vêm deixando para depois e que vocês já estão prontos para dar início, para dar continuidade, para colocar em ação. Vamos ver se vem aqui na mensagem essa complementação para entendermos do que estamos falando. Muito bem, então, 3 mensagens, por favor, para o elemento terra, Touro, Virgem, Capricórnio, dias 13 a 20 de maio de 2026. Primeira mensagem. Segunda mensagem. Terceira mensagem. Muito bom. Fundo do deck, os livros. Olha só essa carta. Os livros falam sobre sabedoria, sobre conhecimento que vocês já possuem, sobre aquilo que vocês precisam buscar dentro,
né? Conhecer, porque os livros ali, né? Fechados eles têm muito conhecimento, tá na hora de colocar esse conhecimento a serviço das pessoas também, essa sabedoria que vocês já carregam aí. Ótimo, então vamos entender aqui. Começando então pelos caminhos e as ervas. Aqui falamos de momento para encontrar o caminho, semear o jardim. Tem alguma ideia aí que tem que sair do papel, ser plantada, semeada, né? Para logo aí na frente vocês alcançarem aquilo que vocês tanto buscam. Ela fala muito aqui, essa mensagem, sobre pensar em algo que vocês pensando em algo para o futuro, em algo que vocês querem para daqui a um tempo, mas não só pensando, colocando em ação essa necessidade de entender que vocês são bons o suficiente para fazer movimentos diferentes, para escolher novos caminhos, para recomeçar a caminhada ou começar uma nova caminhada, certo? É um momento aqui de plantio para vocês. Segunda mensagem para os taurinos, virginianos e capricornianos: as armadilhas e as pedras. Aqui uma atenção, um pedido de cuidado, tá? Pessoas aí que vocês precisam cuidar, pessoas astutas, aproveitadoras, querendo se beneficiar de alguma forma de algo que venha de vocês, ou de um trabalho, ou de uma oportunidade que é de vocês e essas pessoas estão querendo de alguma forma se beneficiar. Pede muita atenção para essas pessoas não roubarem ideias, projetos e acabarem causando algum tipo de problema maior para vocês. Terceira mensagem: as transformações e o equilíbrio. Essas duas cartas falam muito sobre a necessidade de transformar algo que não está legal para manter o equilíbrio na vida, manter o equilíbrio financeiro, manter o equilíbrio nas relações familiares, nas relações de afeto, necessidade de transformações também, ou transformações repentinas que podem afetar de alguma forma o meio familiar, porque ou necessita que alguém da família se ausente, vá trabalhar em outra cidade, transformações que de alguma forma mudam a rotina familiar e a necessidade de um equilíbrio para que as mudanças aconteçam, para que as mudanças sejam possíveis, né? Aí eu sinto aqui que são vocês querendo fazer mudanças e semeando mudanças importantes, mas que de alguma forma elas podem aí exigir de vocês e da família, né? Para quem tem família, uma readaptação, digamos assim, para que essas mudanças se efetivem, certo? Lembrando novamente, você é bom o suficiente, não tenham medo, acreditem aí no que vocês vêm sentindo, acreditem nesse potencial, coloquem em ação, porque aqui estamos falando de coisas que vocês vão colher aí, logo aí num futuro próximo, que vão fazer muita diferença na vida de vocês. Certo, meus queridos e queridas do elemento terra? Um grande abraço. Muito bem, vamos lá, elemento fogo agora. Uma carta para o elemento fogo, signos de Áries, Leão e Sagitário. Muito bem. A comunicação é a chave. Olhem só que mensagem importante. Lua nova em Gêmeos. Há algo aí a ser iniciado para começar, e a comunicação é a chave.
Vamos entender essa mensagem aqui com as 3 mensagens que vêm com o tarô do cigano. Vamos lá. 3 mensagens para arianos, geminianos e sagitarianos. 3 mensagens. O que vem? Os livros, o arco-íris, olha, o mar, as ervas, os caminhos e as transformações. Fundo do deck, as pedras. Muito bem, então primeira mensagem, os livros e o arco-íris, que aqui é a serpente do baralho cigano, né? Aqui fala sobre um momento em que vocês precisam ter cuidado com alguém aí, colega de trabalho ou alguém que vocês, algum cliente, tá? Cuidado com discórdias, com fofocas, com má intenção e a necessidade de usar a sabedoria e de silenciar em certos momentos, de saber o momento de silenciar, de saber o momento de falar e o que falar, para não se envolver em algo que vocês não têm culpa, que vocês não tinham nenhuma intenção, certo? Aqui existe uma má intenção, um risco, né? E tá pedindo aí para vocês do elemento fogo tomarem cuidado e usarem a sabedoria para sair da situação bem tranquilamente, sem se envolver. Aqui muito é no trabalho, ou com colegas de trabalho, ou com clientes, pacientes, enfim, tenham esse cuidado, certo? Aí vem as 2 cartinhas aqui da segunda mensagem, o mar e as ervas, falando sobre a necessidade de mudanças que vem por aí, né? De semear novos projetos. Tem algo aí para vocês, algo novo para trazer para a vida de vocês, principalmente no profissional. Algo para somar, né? Para trazer sabe quando a gente traz uma vida para o nosso trabalho, quando a gente faz aquele up, traz alguma coisa a mais e é algo bem especial. Aqui me parece que são dias muito favoráveis para trabalhar, para semear esses projetos, essas mudanças, para entender quais são essas mudanças, certo? E a terceira mensagem, os caminhos e as transformações. Ela fala sobre achar o caminho, o que precisa ser mudado, que rumo eu preciso tomar, qual é a mudança de rota que eu preciso fazer para alcançar essas mudanças que vem falando aqui, que são muito favoráveis. Saber olhar, né, com cautela, saber fazer o caminho, mas observando, replanejando, reestruturando, para que essas mudanças possam se fazer. Eu sinto aqui vocês muito intuitivos para compreenderem, né, qual é o caminho a ser escolhido, certo? Muito bem, lembrando que a carta de mensagem geral é a comunicação, é a chave. Então, aqui estamos falando de comunicação de vocês com as pessoas, quando falamos em discórdias, em usar a sabedoria, né, em saber o que dizer, o que comunicar, o que não comunicar também. A comunicação com o nosso próprio eu, quando precisamos olhar o que precisa ser mudado, o caminho que queremos chegar, e a comunicação com o nosso mentor, com a espiritualidade, ou com as pessoas da família, enfim,
aqui vem falando sobre essa necessidade de comunicar e de se escutar, né, nessa comunicação. Porque também na comunicação não é só um lado que fala, os dois lados falam, a gente tem que também saber ouvir. Certo, queridos? É uma semana aí de grandes mudanças, de ajustes, adequações, mas para um futuro bem transformador. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Mensagem agora para os signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Uma mensagem então geral aqui para o elemento ar, signos do elemento ar, semana dos dias 13 a 20 de maio, 7 dias próximos de 13 a 20, qual a mensagem? Bem, seus sonhos precisam de um plano prático, lua cheia em Touro. Muito bem, vamos entender essa mensagem. Nós já entendemos aqui que tem algo aí que precisa ser facilitado, colocado em prática de uma forma mais fácil, mais acessível, menos dolorosa, que vocês consigam fazer aqueles movimentos que não conseguiam, parando aí de teorizar muito e colocando em prática o que já sabem, ok? Vamos ver o que vem então nesse sentido. As 3 mensagens para os dias 13 a 20 de maio para geminianos, librianos e aquarianos, por favor. Fundo do deck, os caminhos. Primeira mensagem, o aliado e o mar. A cigana e os obstáculos. E os rios e os sentimentos. Muito bem, primeira mensagem, o aliado e o mar. Aqui estamos falando de quem vocês têm aí de aliado para realizar mudanças. O mar fala muito sobre mudanças importantes, sobre fluxo, sobre fluir da vida, né? Então aqui é muito forte encontrar aliados que realmente estejam aí conectados ao propósito de vocês, que vocês estejam alinhados. Para alguns casos, a necessidade de mudar de aliados para que as mudanças aconteçam. Então, aquelas pessoas muito fechadas, paradas, que têm dificuldade da mudança, dificuldade do novo, que não arriscam, não ousam, né? A necessidade de olhar para esses aliados e perceber se realmente, né, é uma parceria que está fluindo. Tem aqui também a possibilidade de viagens para alguns, viagens para encontrar parcerias de trabalho, para encontrar aí possibilidades de mudança, ok? Também é uma semana que pede, aqui com a cigana e os obstáculos, pede muito para alguns geminianos, librianos e aquarianos tomarem cuidado com alguma mulher aí que pode causar problema por inveja, por insegurança, por ciúmes. Então aqui tem uma energia feminina querendo atrapalhar por pura maldade, por puros ciúmes, por pura inveja, de alguma forma, criar obstáculos na vida de vocês, certo? Ter esse cuidado aí do dia 13 ao dia 20. E finalmente, os rios e os sentimentos trazendo uma boa energia aqui, né? Falando sobre essa necessidade da paz no coração, de buscar essa paz, de buscar essa tranquilidade para que
a vida flua, para que as energias se renovem, para que as pessoas que passam aí na vida de vocês, né, e que permanecem, sejam aquelas pessoas que respeitam, que amam, que admiram, que ficam felizes por vocês, né? Cuidar para que esse fluir da vida não seja atrapalhado, né? Por pessoas que às vezes elas não estão ali tão conectadas à nossa energia, quanto elas tentam mostrar que estão. Certo, queridos? Então aqui, voltando à mensagem de fundo de deck, seus planos precisam de um plano prático, seus sonhos, precisam de um plano prático. Lua cheia, aqui fala muito assim, ó, sobre ter um plano prático, que vocês consigam realmente fazer os movimentos, né, deixar fluir, acontecer, trazer aliados importantes, mas sabendo se proteger, sabendo se cuidar, sabendo para quem contar, sendo prático em todas as questões para conseguirem ter a paz no coração, a tranquilidade, não ficarem bloqueados, travados, né? Realmente seguirem o caminho aí com força, com coragem, com fé e com simplicidade, plano prático. Às vezes a gente quer complicar aquilo que é simples. Às vezes tudo que a gente precisa é colocar em prática aquilo que a gente já sabe de uma forma leve, sem muitos enfeites, né? Para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam, para que as coisas andem, para que a energia não fique estagnada. Certo, meus queridos e queridas, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.